Olá, boa noite. Bem-vindos à primeira capacitação, depois da seleção dos novos membros. E essa capacitação ela vai ter como foco um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre o HPV, que é a sigla para o papilomavírus humano. Pode passar, Samara, quer dizer. E aí, os componentes da capacitação são quem? Sou eu, que é a Pamela, sou do curso de enfermagem, a Samara Evangelista, que é da Odonto, e o Arthur também, que é da Odonto. Nós três, a gente decidiu esse tema e a gente vai conversar sobre alguns pontos principais dele. Pode passar, Samara. E quais são os pontos que a gente vai abordar? A gente vai falar um pouco sobre o histórico e a origem da infecção, um pouco dos dados epidemiológicos nacionais, a fisiopatologia da infecção, as manifestações gerais, algumas manifestações orais que o HPV possui quando ocorre a infecção no ser humano e as formas de prevenção. Pode passar. E aí a gente começa com o conceito. O que é o HPV? O HPV é a sigla dada ao papiloma vírus humano. Esse vírus, ele não é restrito apenas ao ser humano, ele pode aparecer em vários animais. E aí essa restrição desse nome, papilomavírus humano, HPV, é uma sigla em inglês. E aí a sua principal via de transmissão entre os indivíduos é através de uma relação sexual desprotegida. E aí a OMS classifica como uma infecção sexualmente transmissível, uma ST. Há alguns anos atrás, o HPV, a sífilis, até mesmo a AIDS, eram classificadas como DSTs, que eram doenças sexualmente transmissíveis. Só que agora foi mudada essa nomenclatura e agora são denominadas de ISTs, infecção sexualmente transmissível. E aí, o principal sintoma que a HPV apresenta é a presença de verrugas na pele e mucosa, principalmente nas regiões genitais. Só que ela pode aparecer em outras regiões do corpo que vocês verão a seguir. E aí, antes de a gente falar um pouco sobre quais são os sintomas clínicos, como é que aparece no ser humano, a gente vai falar um pouquinho da história um pouco da história da HPV. Tipo assim, como é que ela foi, como é que ela acontecia no mundo, no passado. E como em várias doenças e condições clínicas, elas não são contemporâneas. Elas foram descritas lá no passado pelos povos antigos. Por exemplo, a diabetes, ela já era descrita, não a diabetes como doença em si, mas os egípcios, eles já tinham uma ideia de que havia algum problema algum problema no indivíduo para ele excretar uma urina e aquela urina atrair muitas formigas. Eles tinham alguma noção daquilo. E aí o que acontece é o seguinte: não vai ser diferente com o HPV. Os povos antigos, os gregos e os romanos, eles observavam que alguns indivíduos eles apresentavam algumas verrugas na pele, em algumas regiões, como as palmas das mãos, em algumas regiões do corpo, e nas virilhas e nas regiões genitais. E aí eles observavam aquilo e eles sabiam que aquilo ali não era natural. Eles tinham alguma noção que aquilo ali não era apropriado para o organismo. Só que os gregos, eles deram um nome para aquilo, eles tentaram alguns tratamentos, só que foi com os romanos com a medicina romana, que eles conseguiram eles associaram que aquelas verrugas que apareciam no indivíduo, estavam relacionadas a um comportamento. E qual era esse comportamento? Era um comportamento sexualmente ativo. Aí a gente pensa, naquela época não tinha tantos mecanismos de proteção como tem hoje. E a população romana era um pouquinho saliente. Então, a população romana passava por vários problemas relacionados àquelas doenças venéreas. E aí os médicos romanos eles perceberam que aquelas verrugas estavam relacionadas a uma atividade sexual em que as pessoas apresentavam muito caráter incestuoso, promíscuo e até mesmo homossexual. Então eles sempre associavam a isso, uma atividade sexual excessiva. E aí passa-se os tempos, pode passar. E aí passa-se os tempos, e aí
vai entrando na Idade Cristã, no período médio, na Idade Média, no período moderno, e aí os médicos daquela época, eles começam a enxergar outros tipos de doenças venéreas, como a sífilis e a gonorreia, e eles vão comparar e eles vão achar alguma coisa entre elas que vai dar o resultado daquelas verrugas. E aí, durante algum momento da história, eles vão dizer que aquelas verrugas não eram uma doença própria, mas era uma consequência de uma doença já existente. E aí, em algum momento, eles vão achar que essas verrugas, elas eram derivadas da gonorreia. E aí, eles vão denominar aquilo de verrugas gonorreicas. Só que teve outros médicos que eles achavam que poderia ser por outras causas. E eles vão considerar como a falta de higiene, a sujeira. E até mesmo a decomposição do esmegma. O esmegma é tipo um acúmulo de tecido, de células mortas da genitália. E aí eles vão considerar isso. E aí, nós temos aqui uma cronologia durante o século XX. Chega o século XX, e aí tem aquela coisa do avanço do microscópio, os cientistas vão descobrir o que é um vírus, quais são os componentes de um vírus, e aí vai começar a pesquisa de várias coisas. E entre elas, eles vão pesquisar sobre essas verruguinhas, sobre as verrugas que apareciam. E aí, em 1933, vai acontecer o isolamento do vírus, de maneira muito rudimentar, mas vai aparecer. E aí, com esse vírus, eles vão fazer uma série de estudos, série de pesquisas, e aí eles vão fazer essas pesquisas em quem? Nos coelhos. O pobre dos coelhos, eles vão inocular o vírus que foi isolado, e aí eles vão colocar no coelho. E aí eles vão descobrir que esses coelhos vão desenvolver a doença, essas verrugas, e em alguns coelhos vai desenvolver umas verrugas cancerígenas, que serão aquelas neoplásicas. E aí eles ficam muito assustados, porque assim, meu Deus, será que isso ocorre no ser humano? Só que eles não vão chegar e vão inocular aquilo no indivíduo, não. Se passou 15 anos até chegar aos anos 50. Nos anos 50, os médicos americanos, principalmente, eles estavam investigando, como pode dizer assim, eles estavam notando que as esposas de soldados americanos que haviam voltado da Segunda Guerra Mundial estavam desenvolvendo essas verrugas, e muitas delas estavam morrendo. E aí eles tiraram um pedaço daquelas verrugas e foram comparar. E eles perceberam que apareciam muito com aquelas verrugas cancerígenas que haviam aparecido lá nos coelhos. E aí eles vão iniciar um estudo em que vai comprovar que nos seres humanos essas verrugas vão ter um potencial cancerígeno, neoplásico. E aí vai se passando as décadas. Em 1976, o genoma viral do HPV é desvendado. E aí, um ano depois, é correlacionado e comprovado que o HPV é a causa do câncer cervical, que nas mulheres é o câncer do colo de útero. E em 1991 vai haver a produção da primeira vacina contra o HPV. E aí, entrando no século XXI, o que vai acontecer é o seguinte: em 2006, a vacinação ocorre que a vacina ela vai ser disponibilizada para a população mundial. E essa vacina ela vai ter como ação contra os dois principais e mais perigosos tipos do HPV, que vai ser o HPV-16 e o HPV-18, que são as formas que têm maior potencial e maior risco de causar neoplasia. É algo parecido com o Covid que a gente vê atualmente. No começo da pandemia, lá em fevereiro, março, tinha o Covid-X. Só que foi ao passando dos meses, das semanas, foi surgindo variantes. E vai acontecer a mesma coisa. Não que sejam variantes, mas vai haver mutações e no caso da HPV vai haver as mutações e vai haver a criação de vários tipos de HPV. E aí é disponibilizado para o mundo a prevenção, assim, através das vacinas do tipo mais agressivo. E aí, em 2014, inicia-se a vacinação contra o HPV em território nacional. E a gente vai um pouco para os dados epidemiológicos. Aqui no Brasil não há dados muito epidemiológicos fortes sobre a prevalência de HPV aqui no Brasil. Só que em 2015, entre os anos 2015 e 2017,
foi realizado um estudo epidemiológico para descobrir qual era a prevalência. E aí eles realizaram nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal, e teve com uma população amostrada de quase 7.648 pessoas. E eles abrangeram tanto homens quanto mulheres, com uma faixa etária entre 16 e 25 anos, não vacinados contra o HPV e que eram usuários do SUS. E aí, o que foi que eles descobriram quando eles fizeram essa pesquisa? Pode passar. Foi que o resultado nacional foi de que a prevalência do HPV geral foi de 53,6%, que significa que daqueles 7 mil pessoas, 400 e pouco, 53% tinha algum tipo de HPV. E que 32% deles apresentavam pelo menos um HPV de alto risco, que era aquele 16 a 18. E que 31% apresentavam um HPV múltiplo, mas de uma forma. A pessoa não tinha apenas um tipo, ela tinha 2 ou mais. E aí, a maior prevalência por região ocorreu na região Nordeste, com 58,% dos casos, enquanto a maior prevalência por capital ocorreu em Salvador, em que as pessoas que foram entrevistadas, que tiveram lá todo aquele processo de pesquisa, tiveram uma confirmação que tinham HPV por 73,8% e que somente 50,7% dos indivíduos usavam camisinha constantemente. O argumento que específico que há nesse documento é que eles não usavam a camisinha como método de prevenção contra doenças, contra as ISTs, mas era principalmente para não pegar barriga, para não gerar uma gravidez. E aí a gente chega num ponto assim que, como profissionais de saúde, a gente conversar mesmo com nossos pacientes, dizer que os métodos de prevenção, principalmente a camisinha, não é apenas uma forma de prevenir barriga. Claro que para alguns é a melhor forma de prevenção, mas também que é a forma de prevenir contra algumas doenças, entre elas o HPV. Aí pode passar. E qual foi o resultado aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, essa pesquisa ocorreu em 3 postos de saúde, e o que foi identificado é o seguinte, que das pessoas entrevistadas, 51% tinha HPV. O de alto risco, graças a Deus, não foi muito pouco. 76% tinha um HPV que era de baixo risco, enquanto 90,1% tinha alguma IST. E a taxa de prevalência aqui na capital foi de 51,8%. Não foi tão alto como chegou Salvador, como algumas outras capitais, mas também não foi muito baixo. E aí, falando a gente já falou bastante um pouco sobre a história, passou um pouco sobre a epidemiologia, como é a estrutura do vírus do HPV. Comparado a outros vírus que a gente tem conhecimento, o vírus do HPV ele é considerado relativamente pequeno. Ele não apresenta um envelope fosfolipídico, ou seja, ele não tem uma estrutura. Como é que eu posso explicar? O vírus, ele tem um material genético solto. E esse material genético solto, ele é envolvido por um capsídeo, que é feito de proteína. E em alguns vírus, além desse capsídeo, vai ter uma cápsula não uma cápsula, mas tipo uma cobertura de proteína, lipídio e de lipídios. Só que nesse caso do HPV, ele não tem essa proteção. E ele apresenta uma forma icosaédrica, que ele apresenta quase 20 lábios. E aí, essa formação ocorre pelo arranjo estrutural dos capsômeros. Os capsômeros são estruturas que vão formar o capsídeo, aquela estrutura proteica que envolve o material genético do vírus. E aí ele apresenta esses capsômeros, eles podem ser tanto pentavalentes, podem ter a forma de um pentágono, de 5 lá as coisas, ou hexavalente. E aí esses capsômeros, eles apresentam proteínas estruturais, que são responsáveis tanto pela imugenicidade do vírus, como o vírus vai induzir uma reação do corpo quando ele estiver dentro dele, e aí também tem um determinante antigênico específico. Como eu disse lá
lá no começo, o vírus do HPV, ele não é um vírus próprio humano. Ele vai ocorrer em outros seres vivos, em outros animais, e que cada vírus, para cada tipo, para cada gênero, espécie, animal, vai ter um antígeno específico. E o material genético do HPV é o DNA. Pode passar. E aí tem a especificidade viral do HPV. Ele apresenta a capacidade de infectar vários seres vivos, só que ele é altamente específico por espécie e gênero. Se ele vai infectar um coelho, ele não é capaz de infectar um ser humano. É uma coisa totalmente diferente do que a gente vê da Covid. No começo da Covid, a gente conseguiu ver que muitas pessoas que tinham Covid e tinham algum animal de estimação, um cachorro, um gato, eles passavam o Covid pro bichinho. O vírus ele não apresentava uma especificidade muito alta. É o contrário do que ocorre aqui com o HPV. O HPV ele apresenta ele apresenta uma capacidade de infectar vários seres vivos, só que ele é altamente específico. Ele só vai infectar o HPV humano só vai infectar o ser humano. O HPV para coelho só vai infectar o HPV para coelho. E aí, a gente tem classificação e diferentes gêneros do HPV. O HPV são agrupamentos de acordo com o seu tropismo tecidual, como é que eles vão estimular aquele tecido por determinados tipos de epitélio e com localização onde foram inicialmente isolados. Então, os cientistas eles começaram a classificar os vários tipos de HPV através dos tipos de epitélio em que eles afetavam e a localização deles. E aí a classificação básica vai ser essa. Vai ter o HPV, que vai ser o cutâneo, que vai atingir a pele, os tecidos. Vai ter o mucoso, que vai atingir as mucosas, que ele pode ser classificado de baixo risco, de médio risco, de alto risco. E os associados ao EV, que é epidemodisplasia verruciforme, que é um problema genético, a pessoa vai ficar cheia de verrugas. E aí todos os tipos de HPV possuem tropofismo por células do epitélio escamoso estratificado, mas há variações de afinidade em diferentes sítios anatômicos. É aquela coisa, todo o tipo de HPV, eles vão afetar as células do tecido epitelial, tecido escamoso, só que ele vai ter uma maior afinidade com alguns tecidos de algumas partes do corpo. Vai ter alguns do tipo de HPV que vai ter maior especificidade com as palmas da mão, mas vai ter outros que vão ter com a genitália. Pode passar. E aí, o HPV é agrupado em alguns gêneros. Opa! Pode voltar. Então, em alguns gêneros, que são o alfa papilomavírus, que é um tropomismo do epitélio genital, ele vai afetar principalmente o epitélio da área genital, que vai causar verrugas vulgares, que vocês vão saber logo em seguida. É um HPV que, em alguns casos, pode ser um HPV de alto risco, que pode causar maior chance de um CA, pode ser um HPV de menor risco, que não dê tantos problemas, e é um HPV não mucoso, que não vai atingir todas as mucosas. Tem o beta-papilomavírus, que aqui são os diferentes gêneros do HPV que ele pode assumir, em que o beta-papilomavírus, ele pode ser tanto um HPV cutâneo sem lesão, e ele pode ser de alta ocorrência sem sintomas, assintomático. E ele é mais identificado na pele dos indivíduos associados à ocorrência de EV, que é aquela doença que vai causar várias verrugas no tecido da pessoa. Problema genético, não tem nada a ver com IST. E aí vai ter o mucopapilomavírus, que causa verrugas vulgares e palmares no indivíduo, e que a forma mais predominante é o HPV tipo 1. Pode passar. E aqui tem alguns tipos, eu trouxe de um artigo que eu peguei, que vai aqui mostrar os tipos mais comuns de HPV e quais são os seus tipos que são de alto risco, de risco intermediário, de baixo risco e os subtipos. Aí aqui nós temos tipos de lesões e os tipos mais comuns. Como eu falei anteriormente da vacina, a vacina ela é predisposta ao tipo 16 e 18, que são as que são mais recorrentes a causarem neoplasias. Se vocês perceberem, elas vão estar classificadas como malignas da mucosa anogenital e elas vão ser também de alto risco. Então, as vacinas que nós, quando a gente era adolescente, até mesmo acho que com adultas podem tomar, é essa condição principal, que é a 16 e a 18. Podem passar. E aí, como é que ocorre esse ciclo biológico no nosso corpo? Como é que esse vírus vai agir?
Eu falei anteriormente que a principal forma de mecanismo que o vírus vai afetar outra pessoa é através de uma relação sexual desprotegida. E aí, o que vai acontecer? As partículas virais elas vão penetrar nas células da camada profunda, que são as células menos diferenciadas do epitélio escamoso. A célula vai entrar no organismo e aquelas partículas virais vão entrar na camada profunda. E aí o vírus viral, que é uma partícula desse vírus, entra na célula e pela interação das proteínas do capsídeo com receptores específicos da superfície celular. Eu falei naquela parte do vírus que ele havia o capsídeo e que havia o capsômero. O capsômero havia proteínas estruturais. E aí é esse capsômero que vai entrar muito em especificidade com a célula do nosso organismo. E aí depois de penetrar na célula, o vírus perde seu capsídeo, expondo seu DNA a ações de enzimas nucleares, o que favorece a expressão dos genes virais. Então, o que vai acontecer? O HPV ele vai perder aquele seu capsídeo, aquela envoltório proteico, e aí o seu material genético vai estar exposto vai estar dentro da célula do nosso organismo. E o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele material genético vai começar a controlar a célula. Pode passar? E aí, após a infecção, o vírus vai passar por um período de incubação de 2 a 3 semanas antes que inicie o desenvolvimento de lesões. E aí, nos estágios precoces de infecção, o DNA vai se replicar principalmente na camada basal, concomitantemente ao DNA celular, gerando de 20 a 50 cópias por célula. E aí vai começar a haver aquele aglomerado de células, o trofofismo, vai haver uma estimulação de produção de células, só que essas células não são biologicamente naturais, elas vão estar lá biologicamente erradas, porque elas estão sofrendo a ação de um vírus. E aí as proteínas traduzidas a partir desses RNAs mensageiros vão interferir na função das proteínas celulares que controlam o ciclo normal da célula, a diferenciação celular e a apoptose. É aquilo que eu falei anteriormente. O material genético do vírus, do HPV, vai começar a controlar as partes vitais da ciclo da célula no nosso organismo. E aí vai prejudicar toda aquela diferenciação celular e a apoptose a favor do vírus. E aí passa. E aí há uma proteína que vai estimular a proliferação dos queratinócitos infectados. Os queratinócitos vão ser as principais células que vão sofrer essa estimulação desenfreada. E aí, o 8 vai haver uma liberação das partículas virais que ocorrem na superfície da lesão durante a descamação celular. E aí, em algumas vezes, o HPV vai ser transmitido por algum tipo de ferida, caso ocorra, né? As verrugas. E aí vai saber a liberação de partículas virais que vai ocorrer na superfície da lesão durante a descamação celular. A gente tem que lembrar que o vírus, ele é um parasita e que ele só vive obrigatoriamente quando ele está dentro de uma célula do hospedeiro. Pode passar? E aí a gente tem a pergunta, qual é a ação principal do HPV sobre o corpo humano? E aí, no organismo humano, o HPV causa a estimulação do trofofismo das células específicas em células epiteliais escamosas, o que vai causar infecções cutâneas queratinizadas com aumento da epiderme, normalmente com presença de papilomitose, que é o nome papiloma e tal. E aí que eles estão vendo essa imagem, e essa imagem que está aqui é uma fotografia de um microscópio eletrônico que mostra como é a aparência do papiloma do HPV no organismo humano. E é isso. Novamente, boa noite, gente. Eu vou dar aqui continuidade falando um pouco sobre as manifestações gerais do HPV, como ele aparece no corpo, certo? E assim, o papiloma vírus humano, ele possui um número baixo de manifestações. Ele, na maioria dos infectados com o vírus, não apresentam sintoma algum. Apenas 5% dos infectados que vão desenvolver algum tipo de manifestação dessa doença. Dentre esses, a manifestação leva de 2 a 8 meses para aparecer, podendo demorar até 20 anos para desenvolver as primeiras manifestações desse vírus. E esse vírus, ele se apresenta de 3 formas.
nas formas latentes, clínicas ou subclínicas. A gente chama a infecção latente quando o vírus adentra na célula, mas não se replica dentro do organismo, fazendo com que o paciente não manifeste nenhum sintoma, então ele não vai desenvolver nenhuma lesão. Aí, como o paciente não apresenta sintomas, dificilmente ele vai procurar algum diagnóstico porque ele não está sentindo nada. Aí, esse diagnóstico só vai acontecer por meio de exame de biologia molecular para detectar o DNA viral dentro do organismo. Quando ele está nesse estágio latente também, ele não ocorre a transmissão. Outra forma de manifestação da doença é a subclínica, onde as lesões não estão visíveis a olho nu e só pode ser diagnosticadas na mulher, pelo menos por meio do exame citopatológico, que é conhecido como exame Papa-Nicolau, por meio do histopatológico, que é aquela retirada de um tecido para detectar as lesões, que a gente chama de biópsia, ou então o exame também de biologia molecular. Além desses, existem outros exames que podem auxiliar no diagnóstico, como o exame de colposcopia, peniscopia e anoscopia, que respectivamente consistem em exames que se inserem um aparelho no canal vaginal, na uretra ou no ânus para diagnosticar possíveis lesões que não são possíveis de serem visualizadas a olho nu. Aí, na forma clínica, essas verrugas se desenvolvem de forma autoinoculáveis, ou seja, elas vão afetar uma outra área do próprio organismo, ou seja, o indivíduo vai se autocontaminar e vai proliferar essas lesões, essas verrugas, ou então vai aparecer também lesões precursoras de câncer, que afeta principalmente o colo do útero na mulher. Essas verrugas, elas vão possuir aspecto de pápulas, que são lesões bem pequenas, com menos de 1 centímetro, ou até mesmo lesões maiores, com aparência semelhante a um couve-flor. O diagnóstico dessas lesões ocorre principalmente por meio dos exames clínicos, onde o especialista responsável vai avaliar a região afetada para investigar, para chegar a um diagnóstico, e ele pode ou não solicitar exames complementares para fechar o diagnóstico com certeza. Entre as regiões topográficas do corpo, nos quais os vírus já foram correlacionados, destacam-se as lesões da cavidade oral e nasal, os seios paranasais, a laringe, esôfago, uretra, região anogenital, e que a região anogenital é a região entre o ânus e os genitais, e a pele no geral. No homem, as verrugas aparecem principalmente no pênis e no prepúcio, podendo afetar também a bolsa escrotal, região pubiana, perianal e ânus. E na mulher, acomete principalmente colo de útero e na vulva, mas também aparece na vagina, região pubiana, perianal e ânus, também vão ser acometidos com frequência. Certo. Agora, quanto aos tipos de manifestações clínicas, as verrugas do HPV podem ser divididas em 5 principais tipos, sendo a primeira e mais comum na região de pele, são as verrugas cutâneas ou vulgares, que são causadas pelos HPV do tipo 1, 2, 4 e 7, e menos frequentes no tipo 75, 76 e 77, que é mais comum em idosos e imunossuprimidos. Esses HPV, eles são benignos e eles desaparecem espontaneamente na maioria dos casos. Essas verrugas, elas possuem limites bem definidos, são ásperas e arredondadas, e normalmente são assintomáticas. O tratamento é apenas estético, visto que as lesões são benignas e não aparecem nenhum desconforto na maioria dos casos, e normalmente vai acometer os dedos, cotovelos, joelhos e a face. A transmissão aqui, nesse caso, vai ocorrer por um simples contato com a região afetada, objetos contaminados ou por contato sexual. E quanto aos tratamentos que mais vão ser utilizados nesse caso aqui, temos a crioterapia, que consiste na utilização de nitrogênio líquido para congelar as verrugas e fazer com que elas sejam eliminadas pelo organismo naturalmente. Outra forma que as verrugas aparecem no corpo é nas regiões de fáscia plantar, no caso a sola dos pés, e também nas palmas das mãos, que levam um nome bem intuitivo. Elas são as verrugas palmares e as verrugas plantares. Elas são principalmente causadas pelos HPV do tipo 1, 2, 4 e 7. E na região plantar dos pés, elas vão crescer para dentro da pele, por causa do peso do corpo, que vão impedir o crescimento delas para fora. Muitas vezes vão até ser confundidos com calos, porque aliás,
são confundidos com calos, mas só que quando acontece a raspagem para a retirada dessas lesões, até mesmo no podólogo, vão mostrar uma superfície irregular e pontos escuros no interior, o que vai diferenciar ela dos calos. Elas costumam ser planas e são benignas também, porém vão possuir a presença de dor, na maioria dos casos, ao segurar o objeto com as mãos ou pisar no chão. Então, os pacientes costumam procurar diagnosticar e tratá-las. E o contágio também vai ocorrer por um contato simples com a região afetada, ou até mesmo tipo pisar no solo contaminado, ou utilizar um sapato que está contaminado. E o tratamento dela é bem simples, um profissional podólogo mesmo pode resolver o problema. Ou então, provavelmente, um dermatologista vai indicar ácidos ou pomadas para ser utilizados em casa, ou então, dependendo da extensão, vai utilizar o laser ou a crioterapia também. Também temos as verrugas filiformes, que são causadas pelos HPV 2 e 3, 10, 23, A29 e 41, e vão ser comuns na face, pescoço e comissuras da boca. Elas são isoladas e pouco numerosas, têm um aspecto fino e alongado, também são benignas e não costumam apresentar nenhum sintoma. O tratamento dela é até mais simples, é removido até com bisturi mesmo, ou tesoura, ou então curetagem, que é um tipo de raspagem, ou também a crioterapia. Temos também outro tipo aqui, que são as verrugas planas juvenis, que são causadas principalmente pelo HPV 3 e 10, mas também pelos tipos 26 a 29 e 41. E eles apresentam pequenas placas múltiplas, benignas, e também costumam ser assintomáticas. Como o próprio nome sugere, é mais comum acometer crianças e adolescentes. E o tratamento dela vai consistir basicamente no uso de ácidos para promover a descamação da pele. Um outro tipo dessa manifestação é o papiloma acuminado, ou verruga genital, que existe cerca de 40 tipos que podem infectar o trato anogenital, sendo 13 desses 40 com potencial oncológico, que podem evoluir para um câncer. Elas principalmente vão possuir um aspecto de pápulas, que são aquelas lesões pequenas que eu falei para vocês lá no começo, ou então de couve-flor, e normalmente são múltiplas, porque a área que geralmente acomete, ela é uma área de constante contato, tipo na região das nádegas, fica em constante contato e vai contaminando tipo o outro lado e acaba promovendo a proliferação dessa verruga. E elas podem ser causadas por tipos de baixo risco, como o HPV 6 e 11, onde 90% dos casos desse HPV não apresentam risco de desenvolvimento de câncer, ou podem ser causadas por tipos de alto risco, como o HPV 16 e 18, que estão presentes em aproximadamente 70% dos casos de câncer no colo do útero. A transmissão aqui vai ocorrer por contato direto com a pele ou a mucosa infectada, principalmente por via sexual, e também pode transmitir durante o parto, em casos de parto normal. A prevenção desse tipo de manifestação é evitar completamente o contato com as regiões infectadas. O uso de preservativos apenas diminui a chance de contaminação, não é 100%. E o método mais efetivo para evitar o contágio é a vacinação. Quanto ao tratamento, assim, o papilomavírus ele não tem cura, mas o tratamento deve ser individualizado, vai depender também da extensão da lesão, vai depender da quantidade de lesões, da localização que elas estão. E para eliminar as verrugas genitais, geralmente utiliza-se o laser ou a eletrocauterização, então o ácido tricloracético em consultório dermatológico, em consultório ginecológico ou urológico, onde o médico vai aplicar, o paciente volta para casa, se tiver muita lesão, retorna e faz uma outra sessão, dessa forma até eliminar as verrugas visíveis. E, em alguns casos, também é utilizado medicamentos para melhorar o sistema imune, para o próprio corpo tentar reagir para expelir esse vírus do corpo, ou então manter ele em estágio de latência e evitar que outra pessoa se contamine, o parceiro sexual. A gente também vai ter algumas manifestações orais que o Arthur vai explicar melhor para vocês. Tá aí, Arthur? Tô sim. Bom, gente, primeiramente, boa noite.
Vou falar um pouco aqui para vocês sobre as manifestações orais do HPV. E, bom, o vírus ele pode sofrer infecção por implantação oral, ou por autoinoculação, ou até mesmo, que é o principal, o contato orossexual, que é o contato durante o ato sexual com a região do ânus, que vem se tornando cada vez mais frequente. E, como já dito, tem mais de 100 tipos de HPV, e do ponto de vista oral, 24 deles são associados a lesões orais. Cabe salientar que nem todo mundo que tem HPV vai desenvolver esse tipo de lesão, essa é uma predileção para isso, e outros fatores estão muito relacionados, como idade, sistema imune, quantidade de vírus, carga viral no caso, e os principais tipos são o papiloma, o condiloma acuminado, a verruga vulgar, a hiperplasia epitelial focal, a leucoplasias, de forma geral, e o líquen plano, e o mais grave de todos, que é o carcinoma. O diagnóstico ele é dado pelo exame clínico, ou seja, na consulta, o dentista analisa, mas ele só pode ser confirmado através de uma biópsia. E atualmente utiliza-se técnicas de biologia molecular de PCR, que tem um resultado de 99% de taxa de acerto, e as manifestações orais elas são consideradas raras. Entretanto, como cerca de 80% da população tem o HPV, segundo a Fiocruz, esses raras chegam a ser 5% das manifestações de HPV, mas como vocês devem imaginar, é uma população bem grande. Então, é muito comum o atendimento de pessoas com HPV, com manifestação oral determinada de um HPV, e muitas vezes a pessoa não sabe que tem um HPV. Pode passar. Bom, o condiloma acuminado, ele é causado principalmente pela prática de sexo oral. Ele representa cerca de 20% de todas as DSTs, e os principais tipos de HPV relacionados a eles são HPV 6 e 11. Em crianças, ele pode ser um indicativo de abuso sexual, muito utilizado pela parte legal, e ele ocorre com mais frequência na mucosa labial, o palato mole e o freio lingual, que é a região que fica abaixo da língua. Visualmente, clinicamente, na verdade, ele se apresenta como um aumento do volume esofítico, céssio, cor-de-rosa, bem delimitado e indolor. Eu sei que pode parecer meio estranho a maioria desses termos, mas esofítico quer dizer que cresce em direção à luz, ou seja, meio que em direção fora da boca. A cor-de-rosa céssio quer dizer que ele vai atingir um certo tamanho e ele vai parar de crescer. E ele é bem delimitado e indolor. E a lesão varia de 1 a 3 centímetros. E a melhor forma de tratamento é a excisão cirúrgica, e é um caso estético, já que não é uma lesão que tem potencial de malignização. Agora eu vou falar sobre o papiloma de células escamosas, que ele tem um período de latência de 3 a 12 meses, então às vezes demora muito para se desenvolver. Estima-se que 1 a cada 250 adultos desenvolvem esse tipo de patologia, que é cerca de 3% de todas as DSTs manifestadas. Ele ocorre com muito mais frequência na língua, lábios e pouco no palato mole. Ele já se apresenta com aspecto de nódulo, macio, indolor também, esofítico. Ele apresenta projeções digitiformes, que na patologia a gente chama isso de projeções em formato de dedos, como se fossem dedos crescendo. E ele, histologicamente e clinicamente, ele tem uma aparência de couve-flor. Essa lesão, ela tem uma chance grande de recidiva, que é de retornar se não se removê-la toda, incluindo a base, que é muito importante saber essa lesão. Isso demonstra, inclusive, a importância de uma biópsia, porque você pode confundir, por exemplo, vocês podem ver, tem certas semelhanças com o condiloma acuminado, então a biópsia que vai dar o melhor respaldo para o cirurgião, para ele ter o melhor procedência possível, no caso. Pode passar. Bom, agora chega aqui na verruga vulgar. Como já dito, ela é muito mais comum na palma das mãos, então a predileção pela palma das mãos. Ela é frequentemente descoberta em crianças e ela ocorre com muita frequência na borda do lábio, a mucosa labial e a região anterior da língua. E ela apresenta como uma pápula ou nódulo indolor, e ele exige uma projeções papilares, como se fossem as projeções da língua aumentada e a superfície áspera.
É costumeiramente indolor, mas ela costuma incomodar muito o paciente, principalmente pela localização dela na língua, muito fácil de morder ou de machucar, então costuma se ferir essa região. O tamanho é até 5 milímetros, muito, muito pequeno, né? Comparado à outra. E ele o principal sintoma são os HPVs, 2, 4, 6 e o 40. E o tratamento é a excisão cirúrgica, laser, a crioterapia, que tem sido mais recomendável, porque ela permite que o tecido lesionado, ele meio que levante, vai descamando os tecidos mortos, então remove completamente, ou quase completamente, a chance de ter uma recidiva. Ou eletrocirurgia, que já é um tipo de remoção mais caro, mais focado na estética. Aqui nós vamos para a hiperplasia epitelial focal, que ela foi descoberta em índios, primeiramente, e ela frequentemente afeta múltiplos membros de uma mesma família. Acredita-se também que ela tem como agravante o baixo nível socioeconômico, condições de moradia precária e gente deficiente, são os fatores discrecionais. Ela ocorre com mais frequência na mucosa labial, jugal e lingual, e ela apresenta com múltiplas papulas de consistência macia, indolores e agrupadas, e costuma incomodar bastante quando ocorre na língua. Aí vocês imaginam, vários nódulos na língua costumam incomodar bastante. E HPV 13 e 32, mas também não ocorre risco de malignização, e a regressão costuma ser espontânea e, em alguns casos, decisão cirúrgica. Agora nós vamos entrar na leucoplasias, que já é uma variedade de alteração epitelial. Ela ocorre com frequência na borda lateral da língua, mucosa interna das bochechas, jugal, suelo de boca e nas gengivas. Ela se caracteriza com placas esbranquiçadas na cavidade oral que não se desgrudam. É importante no exame clínico verificar se essas placas não se desgrudam, porque ela tem as mesmas características visuais assim da candidíase oral, só que na candidíase oral essas placas se desgrudam. Então o tratamento é completamente diferente. E ela é considerada já uma lesão pré-maligna, então é preciso analisar bem qual é o melhor tipo de tratamento, a remoção ou até mesmo medicamento, porque geralmente essa lesão pode vir acometida de vírus ou de bactérias, então às vezes os medicamentos resolvem, mas em alguns casos é necessária remoção cirúrgica e o acompanhamento para que ela não dê recidiva, porque ela já é uma lesão pré-maligna. O líquen plano já é uma doença relativamente comum na odontologia, parece muito. Ela pode acometer tanto a pele quanto a mucosa oral, mas ela tem predileção maior pela mucosa oral, essas áreas aí de gengiva. Elas são pápulas brancas, radiadas ou cinzas, em arranjo linear, anular ou até mesmo retiforme. O tratamento mais recomendado é a excisão cirúrgica, só que quando necessário, porque às vezes em regiões meio escondidas, como essa daí que vocês podem ver, não é necessário, e ela não é uma lesão que sofre risco de malignização, pelo menos não até o momento, com os estudos que foram apresentados. HPV e o HPV, os tipos de HPV que promovem eles, principalmente o 6 e o 11. Pode passar. Bom, agora a gente chega no carcinoma oral, ou câncer de boca, né? O principal e o mais problemático deles, que ele acaba sendo o de células escamosas, ele é o mais comum, ou tumor nodular, que é isso que vocês estão vendo na foto, ou uma úlcera crônica, que é como o nome já diz, é uma área de ferida que não cicatriza, um buraco. O HPV 16, como ele já dito, ele pode ser o mais relacionado ao desenvolvimento de carcinomas, então é muito fundamental a vacinação nesses casos. E a odontologia ainda não se sabe muito bem o quão o HPV influencia no potencial carcinogênico do carcinoma oral, ou seja, no potencial de se desenvolver esse câncer. Sabe-se com os estudos que pessoas que apresentam HPV 16 têm mais predileção a apresentar carcinoma oral, mas isso não é uma via de regra. A pessoa pode ter o HPV 16, viver completamente tranquilo e não ter desenvolvimento desse potencial carcinogênico. A biópsia nesse caso é super importante, porque nós da odontologia não estamos autorizados, não somos aptos a tratar câncer oral,
mas na maioria esmagadora dos casos somos nós que descobrimos, então é super importante a biópsia, e há todo uma predileção isso, porque nas clínicas, pelo menos da UFC, quando chegam casos assim mais graves, todo mundo já acha que é câncer, o paciente já acha que é câncer, e a gente tem que ter muita calma, porque só o diagnóstico clínico não basta, não tem como ter certeza, pode ser outro tipo de lesão, tem mais de 100 lesões de cavidade oral, alguns muito parecidos, então a biópsia que identifica, tem algumas características, os carcinomas, que são os cânceres de bocas, eles costumam ter crescimento rápido, então se você vê uma pessoa que tem uma ferida, por exemplo, um tumor desse, que já está há 3, 4 meses, provavelmente não é câncer, que não expande, mas se você é uma pessoa que já está com a ferida há um curto tempo, 1 mês, 2 meses, e a ferida está crescendo muito, o tumor está crescendo muito, já é uma coisa para se prestar atenção, crescimento da lesão expansivo, e o tratamento, ele é variado, o odontólogo tem só a função de encaminhar ele para um cirurgião de cabeça e pescoço, e na maioria dos casos ele pode ser cirúrgico, quando bem delimitado. Infelizmente não é o caso, a maioria dos casos que a gente vê já está bem, o tamanho já está muito grande, já espalhou para outras regiões, que costumeiramente só se costuma procurar o tratamento quando a lesão já está bem grande, e a radioterapia e a quimioterapia. Pode passar. Bom, como vocês viram aí na apresentação das meninas já, cerca de 80% da população, segundo a Fiocruz, já apresenta esse vírus, mas segundo estudos mais recentes da Fiocruz e do próprio Ministério da Saúde, só 5% das pessoas apresentam algum tipo de lesão, e desses 5%, 95% são lesões benignas ou que não tem risco de malignização. A vacinação é muito importante, principalmente tipo 16 e os 18, que são os que podem causar mais problemas graves. Pessoas principalmente mulheres com essa vacinação, têm 70% de redução do câncer de colo de útero, então é uma redução boa, mas não elimina completamente, então é muito importante que principalmente as mulheres façam exames de prevenção todo ano, quando a idade é ativa, para verificar se não tem, porque o HPV tem manifestações intragenitais, nas mulheres principalmente, né, que são indolores e como são intragenitais, são imperceptíveis. Então, tem que ficar vendo para ver se não tem esse tipo de lesão, que não é o HPV, que não pode desenvolver, por exemplo, câncer de colo de útero, que é um câncer que afeta muito as mulheres. O principal tipo de prevenção, além da vacinação, é o uso de preservativo. Embora aqui preciso decifrar alguns estigmas que é tratar essa doença, o uso de preservativos, no caso do HPV, tem que ser durante toda a relação, desde o sexo oral até a penetração propriamente dita. Porque, no caso, por exemplo, de manifestações orais, microlesões geradas pelo sexo oral já podem causar, já podem ser o local de inoculação do vírus, de transmissão do vírus. No sexo anal também, lesões na cavidade anal ou no próprio pênis podem promover a transmissão, são muito comuns nesse tipo de relação. Então, o uso de preservativo durante toda a relação sexual é muito importante. O texto fala também, na literatura que eu analisei, a redução de número de parceiros sexuais e o conhecimento, embora esse tipo de medida seja meio controverso, digamos assim, que acaba sendo difícil de você, com a população sexualmente ativa, conseguir isso e conseguir desestigmatizar as doenças sexuais, que tem muito isso. Às vezes, muitas pessoas que têm um HPV não falam que tem um HPV, porque tem medo de ser estigmatizadas. Como vocês viram, a grande maior parte da população tem esse vírus, mas de forma não latente, de forma que não transmite para nenhum outro parceiro sexual. Mas seria importante que soubesse e tivesse um diálogo com o seu parceiro, né? Para promover, para explicar e tal. E o principal contato que vem sendo estudado nas últimas pesquisas é o contato orossexual, que é o contato, por exemplo, da cavidade oral dos órgãos genitais com a região retal dos parceiros, vem sendo mais frequente devido à maior prática do sexo anal, isso. E isso
recentemente vem sido tratado como uma das principais formas de transmissão do HPV. Volta rapidinho, só para me falar. A vacina é dada, são feitas campanhas do SUS todo ano, e o público-alvo são meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos, ou seja, que já estão próximos de entrar na idade sexualmente ativa, né? Tem pessoas que até entram com 12, 13 anos, aí já varia muito de pessoa para pessoa. E são necessárias as 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas, sendo que a imunização ela é para alguns tipos de HPV, como já dito, principalmente o 16 e o 18. E é muito importante que as pessoas se vacinem, porque esses tipos são os mais agressivos e os que costumeiramente causam câncer, principalmente do colo do útero nas mulheres, que é um dos principais problemas de saúde pública do nosso país. Pronto. Obrigado, gente. E é isso, nossa capacitação. Obrigado a todos que chegaram aqui e assistiram.